Meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala dos heróis da fé, as pessoas que Deus usou grandemente no ministério. Mas também fala dos fracassados na fé, as pessoas que começaram muito bem na obra, mas que não terminaram muito bem. Meus irmãos, eu tenho notado também que não apenas na Bíblia fala sobre pessoas que começaram bem, mas na igreja. Pessoas que começam com fervor, pessoas que dizem que vão ser usadas por Deus, fazem votos ao Senhor, mas que no caminhar da sua vida, ele vai murchando até secar. Vai apagando, apagando, até escurecer por completo. Meus irmãos, quantos que corriam bem e hoje não correm mais? Eu tenho certeza que você se lembra de alguém que era usado muito por Deus, pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja. Eu creio que agora tem o Espírito Santo para tocar no coração, falar, eu lembro de fulano, ele era realmente uma bênção, mas agora não é nada, está completamente apagado, fora da bênção. Ele é simplesmente um telespectador da fé, ele apenas assiste culto, ele está na plateia, ele está no meio da multidão, mas não faz muita diferença, indo ou não, tanto faz. Tem gente assim, irmãos, não faz nenhuma diferença no reino de Deus, ele presente ou não, as coisas acontecem do mesmo jeito, sem tirar e sem colocar. Mas para que isso não aconteça, algumas coisas nós precisamos aprender com a palavra de Deus. E o personagem que eu quero colocar hoje para os irmãos é João Batista, o precursor de Jesus Cristo, primo de Jesus. A palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E esse homem, ele deixa para nós aqui algumas qualidades, algumas características, para que possamos ter bases para um ministério vivo, para que você seja como luz de aurora, brilhando, brilhando até um dia perfeito. Que você possa crescer para frente e andar para cima, e não para baixo, né? Para o lado, mas crescer em nome de Jesus. A vontade de Deus é essa, irmãos. Ele começa uma boa obra e Ele quer que você cresça, que você prevaleça e cumpra cabalmente o seu ministério. Mas para que isso aconteça, algumas coisas são imprescindíveis. E eu aprendo aqui em João Batista que a primeira característica que ele tinha no seu ministério era uma certeza plena da sua vocação divina, do seu chamado para o ministério. João Batista, a palavra de Deus nos fala que quando alguém perguntou quem ele era, qual era o seu ministério, qual era o plano da vida dele, lá em João, no capítulo de número 1, 22 e 23, João Batista fala assim: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Eu vim preparar o caminho do Senhor, eu vim como precursor de Cristo. O meu chamado, a minha vocação é essa. Lá em João 3, 28, alguém perguntou se João Batista era o Cristo, e ele responde: não, eu não sou o Cristo. E ele diz assim: mas eu fui enviado como seu precursor. Irmãos, não havia dúvida nenhuma do seu chamado, da sua vocação, do seu ministério, do seu trabalho, do propósito pelo qual Deus tinha na vida dele. E se você quer crescer na fé, se você quer ser além de um telespectador, se você quer ser alguém usado no reino, que faça diferença em nome de Jesus, você precisa de comunhão com Deus, intimidade, a ponto de ouvir, de obedecer, de atender, de crer, de conhecer e discernir esse chamado de uma forma muito clara. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um chamado. Deus o chamou para o serviço. Deus o chamou para o ministério. Aí você diz: mas eu não quero ser pastor missionário. Irmãos, todos nós somos missionários. Somos testemunhas de Cristo. E em várias áreas da vida. Profissão, trabalho, seja o que for. Você foi chamado para ser missionário. Ou você é missionário, ou é um campo missionário. Ou você é uma pessoa usada por Deus,
ou usada pelo diabo. Ou você ajunta ou espalha, ou é bênção ou é maldição. Ou você é por ele ou é contra ele, não tem meio termo. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, né? Achar que o muro pertence ao reino de Deus. E os irmãos conhecem aquela ilustração do muro, né? Aquele rapaz que sonhou que estava em cima do muro, olhou para um lado, havia os anjos, dizendo assim, sai do muro. De outro lado, os demônios. Até pizza mandava para ele em cima do muro, mandava suco de laranja, e dizia assim, continue no muro. E os anjos, desce do muro. Até que aquele rapaz perguntou aos demônios, mas espera aí, vocês me tratam tão bem em cima do muro, e eu estou em cima do muro. E os demônios respondem, o muro é nosso. Aquele que está em cima do muro, o muro é do diabo, irmãos, é do reino das trevas. Tem esse negócio de falar, eu estou em cima do muro. Você está do outro lado, do lado das trevas, do lado da maldição, do lado dos perdidos, dos arruinados, daqueles que não contribuem em nada com o reino de Deus. Pelo contrário, atrapalha, né? Prejudica o reino de Deus. E eu vejo aqui, irmãos, João Batista, um homem de Deus. Eu sou o precursor de Jesus. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou o pregador de Cristo. Vim preparar o caminho do Rei dos Reis, do Messias, do Prometido, do Salvador do mundo. E se você observar a vida de João Batista, ele não fez outra coisa a não ser preparar o caminho do Senhor. Ele não se misturou com outros negócios, não começou a inventar moda. Tem gente que você pergunta para ele qual é a vontade de Deus para a sua vida, ele não sabe nem responder. Eu canto no coral. Coral é benção, se for vontade de Deus, amém, não tem problema nenhum. Mas tem gente que tem alguns cargos para, infelizmente, você vê que aquilo não tem nada a ver com o chamado dele. É para desencargo de consciência, né? Você foi chamado para servir a Deus, no centro da vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É o lugar mais seguro, é o lugar melhor para se estar, é onde Deus quer. É onde Deus te garante, é onde Ele te protege, é onde Ele te dá a paz, é onde Ele te abençoa, é onde Ele te sustenta, é onde Ele te guarda, é onde Ele é o teu escudo, é onde Ele realmente te abençoa. E João Batista sabia disso, irmãos. E Deus fala conosco, pela palavra, pela oração, pelo Espírito Santo, pela paz do coração, pelo aconselhamento, pelo tempo, pelos acontecimentos, pelas mensagens, pelos testemunhos. O fato é, você precisa reconhecer o plano que Deus tem para a sua vida no corpo de Cristo. E servir a Deus, por amor a Ele, em obediência, é um grande ministério. Tem um pensador que diz assim, bem-aventurado aquele que descobriu a sua verdadeira vocação. Ele não deve procurar outra bênção, pois encontrou o supremo ideal da sua existência. O supremo ideal da sua existência é descobrir a sua verdadeira vocação no corpo de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, para que nós sejamos usados por Deus, a pureza de coração é fundamental. Está lá em Marcos 6, 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Irmãos, é o testemunho de Herodes a respeito de João Batista. Fala que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Era um homem consagrado, era um homem puro de coração, era um homem de Deus, era um homem santo, um homem que tinha se arrependido dos seus pecados, que tinha mudado de vida e que era realmente uma nova criatura. Meus irmãos, para que sejamos usados por Deus, não é simplesmente reconhecer o chamado e executar, mas é pedir a Deus pureza, santidade, consagração, se abster da aparência do mal e pedir a Deus que tire de nós tudo aquilo que nos impede de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Conta-se uma história de um rapaz que foi tirar o seu barco da marina. Era um barco muito grande, e aquele barco estava amarrado por vários cabos de aço,
E ele chegou naquele barco, o barco estava no mar, o barco com o motor funcionando, ele tira ali aquelas cordas, aquelas amarras, só que tem um detalhe, ele esqueceu um cabo de aço prendendo aquele barco. Ele ligou o barco funcionou, o barco estava na água, as pessoas entraram na cabine, as pessoas estavam ali vendo aquele barulho todo, mas aconteceu uma coisa, irmãos, o barco não saía do lugar, o barco estava amarrado pela aquele cabo de aço que prendia aquele barco. E aquelas pessoas dentro da cabine achando, nós estamos indo longe, está todo vapor, pelo barulho que está fazendo, esse barco vai chegar rápido, aquela ilha, né? Eles que estavam indo para um passeio, uma certa ilha, vai chegar depressa, porque o barulho está muito grande, a velocidade deve ser total. Só que tinha um detalhe, quem estava fora do barco, olhava para aquele barco, um barco bonito, motor funcionando, dentro da água, mas que não ia para lugar nenhum, estava preso, amarrado. Assim é o pecado, irmãos. O pecado não nos deixa ir a lugar nenhum. Você vai ficar fazendo barulho, todo mundo vai achar que você vai para algum lugar, até você vai achar que está indo para algum lugar, só que tem um detalhe, você não vai para canto nenhum, vai marcar passo, vai andar em círculo, porque o pecado amarra a sua vida e não deixa você desenvolver para lugar nenhum. Meus amados, nada pode nos separar do amor de Deus, mas o pecado separa. Tribulação, fome, principado, potestade, anjo, nada separa, mas o pecado separa. O pecado separa você de Deus. O pecado te faz ser escravo do diabo e do pecado. Então, é fundamental que você tenha a visão do seu chamado, a consciência do plano de Deus na sua vida, mas desvencilhar, tirar tudo aquilo que impede, que amarra você e que não deixa você ir para frente. Eu conheço muita gente, irmãos, que toca muito bem, canta muito bem, prega muito bem, gente com talento, gente com ministério, com chamado, com vocação, gente que tem tudo para ser uma bênção, na verdade é tudo entre aspas, mas não tem vida com Deus, não tem consagração, brinca com o pecado. Aconteceu um rapaz que, um americano veio no Brasil, comprou uma jiboia, aliás, comprou uma sucuri, e falou o seguinte, eu vou criar esse sucuri em casa. E alguém disse para ele, rapaz, cobra é muito perigoso, mexe com esse bicho não, esse bicho é traiçoeiro, não é animal de estimação não, cobra não é estimação não, pega um cachorrinho, um gatinho, uma coisa mais tranquila. Ele falou, gosta de cobra. E ele criou aquela sucuri, pegou uma filhotinha de sucuri, só que sucuri cresceu, meus irmãos, cresceu, e quando ela estava muito grande, de madrugada, ela foi lá no quartinho dele, uma criança de 6 meses, a sucuri foi e engoliu a criança. Irmãos, cultivar pecado na vida é igual criar sucuri em casa. Cedo ou mais tarde, ela mata alguém da sua família, ou até você próprio. Brincar com o pecado não faz parte da nossa vida cristã. Paulo fala que devemos sair fora da aparência do mal, quanto mais o mal. Então, irmãos, Herodes olhou para João Batista e falou, ele temia João, não é porque João era profeta não, ele temia João, não é porque João era pregador não, ele temia João porque sabia que ele era um homem sério com Deus, era um homem consagrado, e que não tinha vida presa, não tinha nenhum cabo ligado ao inferno que amarrava a vida dele. É por isso que Herodes temia João. Meus amados, um homem consagrado tem mais do que temer mesmo, porque o céu para quando ele busca o céu. Quando ele ora, Deus realmente ouve e atende e responde. E João era assim, irmãos, um homem puro. A terceira característica de João é que João era um homem cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Lucas 1,15, fala assim, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Meus amados,
A palavra de Deus diz que João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Ele possuía o Espírito e o Espírito o possuía. O Espírito Santo é que nos capacita a fazer a obra de Deus. O Espírito Santo nos dá o quê? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade. Nos dá o fruto do Espírito e capacitação para ser usado por Deus. Agora, se você observar, irmãos, João Batista era um homem vocacionado, puro de coração, cheio do Espírito e, consequentemente, uma pessoa frutífera. Olha só o que o texto diz aqui em Mateus 3, 5. Saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Meus irmãos, as pessoas saíam da cidade, iam para o Jordão para ser batizada por João. Saíam da cidade para o deserto para ouvir a pregação de João Batista. Era um homem que dava muito fruto. Muitos se converteram pelo ministério dele. Uma pessoa abençoada por Deus, usada por Deus, ele tem filhos na fé. Ele dá muitos frutos. A vida dele é uma bênção. Ele gera outros na fé. Ele se engravida. Ele não é estéril. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é estéril. Ele dá muito fruto. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas cristalinas. Dá o seu fruto na estação própria. Tudo quanto ele faz é bem sucedido. As folhas não caem. Ele é abençoado. Deus coloca a mão e ele frutifica, irmãos. E uma coisa interessante, lá em Lucas capítulo 3, verso 2, diz assim: na época, olha só, na época de João Batista, o sumo sacerdote era Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João no deserto. Quem eram os sacerdotes? Anás e Caifás. Quem Deus usou? João Batista. Meus irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós levamos Deus a sério, purificamos a nossa vida de toda a contaminação do pecado e nos enchemos do Espírito, nós frutificamos e Deus fala no nosso coração, em nome de Jesus. E mais, irmãos, a quarta característica de João era, capítulo 1, verso 80 de Lucas, fala que ele crescia e se fortalecia em espírito. A palavra de Deus diz que ele viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Muitos anos João Batista ficou em oculto, e quando ele estava em oculto, ele estava lendo a palavra, orando e buscando a Deus. Oração, jejum e palavra. Ninguém cresce espiritualmente sem devocional, sem leitura da palavra, sem consagração, sem meditação das Escrituras. Assim que Deus o chamou, ele se preparou com a palavra, com a oração, consagração, jejum, cheio do Espírito, começou a dar frutos para o reino de Deus. Assim é o homem de Deus. Ele não abre mão do devocional. Por mais apertada a sua agenda, ele busca Deus. A palavra de Deus diz também, irmãos, que João Batista não era apenas um homem que tinha certeza da vocação, pureza de coração, poder do Espírito Santo, muitos frutos, oração e palavra e jejum, mas era um homem que tinha uma vida cristocêntrica. Cristocêntrica. Se você observar a mensagem de João Batista, a vida dele, cristocêntrica, a mensagem dele, cristocêntrica. Ele pregava Cristo. Só sobre esse assunto dá um sermão, né? João 3,15 fala assim: Jesus é aquele que tem o primeiro lugar. 1,29 é o Cordeiro de Deus. 1,33 é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. 1,34 é o Filho de Deus. 3,29, aquele que produz alegria. 3,35, ele tem o controle de tudo. 3,31, está acima de tudo. 3,36 é aquele que salva, aquele que cura, aquele que restaura,
aquele que vai colher o trigo e queimar a palha em fogo inextinguível. Quer dizer, era um homem que tinha uma vida tão cristocêntrica que ele fala com seus 2 discípulos para seguir Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Alguém disse para João Batista assim: João Batista, Jesus batiza muito mais que você. O ministério de Jesus que você preparou cresce mais do que o seu. E ele responde: é melhor que ele cresça e eu diminua. Era um homem que tinha uma vida cristocêntrica, irmãos. E mais, era uma pessoa que trabalhava muito. Olha o que diz a palavra em Lucas 3:3. João percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Meus amados, João Batista era um homem trabalhador. Quem quer o ministério, quem quer servir a Deus, não pode gostar de ser preguiçoso, né? A palavra de Deus diz, irmãos, que João Batista era um homem trabalhador. Ele percorreu toda a região, pregando o Evangelho, anunciando Cristo e sendo usado por Deus. Trabalho árduo. O ministério pode ser resumido com suor, lágrimas e sangue. Dedicação total, de todo o coração. Trabalho, muita oração, muita palavra, consagração, poder, chamado vocacional, mas suor, lágrimas, sangue. Todo o ministério frutífero é de alguém que paga o preço, alguém que trabalha, alguém que realmente se esforça, alguém que se dedica àquele chamado. E por último, irmãos, a palavra de Deus diz que João Batista foi um homem totalmente dependente de Deus. Dependeu de Deus para tudo na sua vida. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele foi perseguido por Herodias, foi preso por Herodes. Ele teve um momento de depressão dentro da cadeia, estava ali inocente, preso, encarcerado, e ele manda seus discípulos perguntar para Jesus se Jesus Cristo realmente era o Messias. Ele estava ali fraco, debilitado, estava sendo ali perseguido por uma mulher demoníaca, Herodias, que tinha matado vários homens de Deus. E naquele momento ele depende de Jesus. Ele fala assim: pergunta para Jesus se o meu ministério é esse mesmo. Irmãos, depressão espiritual, angústia, acontece com a gente no ministério. Depois de vários anos, a gente pergunta: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E toda vez que a gente pergunta para Deus, é isso mesmo que o Senhor quer, Deus manda uma resposta. E lá em Mateus 11, Deus mandou a resposta para João, falou assim: ó, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: Deus nunca abandonou João. João nunca abandonou Deus. O ministério de João foi um ministério maduro. Teve depressão? Teve fraqueza? Teve. Mas ele buscou o Senhor que o socorreu. Jesus falou assim: fala para João que o ministério dele foi um ministério muito abençoado. Fala para João que eu sou Jesus, eu sou o Messias. Agora, é como já disseram para ele, é importante que eu cresça e ele diminua mesmo. Ele pregou isso. Agora, daqui a pouco, meu Pai vai buscá-lo, porque o ministério de João acabou. Meus amados, João combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Foi por isso que Deus não livrou João da cadeia. Deus deixou que Herodes prestasse um serviço para Deus, e Deus o levou e o tomou para si. Meus amados, quando o ministério acaba, Deus nos leva. E nos leva porque é uma alegria no céu. Deus se compraz na morte dos seus, principalmente quando Ele nos colhe na hora certa. E qual é a hora certa? É quando nós cumprimos cabalmente o nosso ministério e obedecemos a tudo aquilo que Deus determinou, e nós fazemos com amor e com dedicação, com esforço, perseguido tudo, mas dependendo de Deus, que nunca falha, que nunca deixa de mandar um recado para nós na hora que nós mais precisamos.
Assim foi com João. Fala para João que o reino de Deus chegou, que o ministério dele se cumpriu, e o ministério dele foi uma bênção. Agora ele vai descansar no reino de Deus, ele vai estar comigo no céu, daqui a pouquinho. E assim foi, irmãos, o Senhor o tomou para si, e eu creio que foi uma festa no céu quando João chegou, assim como você quando chegar lá, em nome de Jesus, amém? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Assim é a vida de um ministro, é a vida de um pastor, de um missionário, de um membro de igreja, de uma pessoa que se converteu a Cristo. Aí você fala assim: pastor, o senhor está pregando esse sermão porque hoje é a ordenação de um pastor? Não, não é só por isso não, porque essas características aqui deve ser também aquilo que deve pautar a sua fé em Cristo Jesus, de todo crente. Que Deus possa abençoá-lo, que na sua vida também haja certeza da vocação, pureza de coração, poder do Espírito, uma vida frutífera, uma vida de palavra, de conhecimento, de oração, de jejum e de crescimento, que haja uma vida cristocêntrica, muito trabalho e, consequentemente, muita perseguição, porque aqueles que não querem viver seriamente com Cristo, quero dizer uma coisa para vocês aqui: as pessoas que não querem muita coisa com Cristo, elas vão odiar você, não vão gostar de você. Mas aqueles que querem tudo com Jesus, eles vão te amar profundamente. João foi muito odiado por Herodias, foi odiado pelos fariseus, odiado pelos religiosos, mas foi profundamente amado pelos seus discípulos, pelo Senhor Jesus e pela igreja que estava aguardando a vinda do Messias. Assim será o nosso ministério, profundamente amado, profundamente odiado. Então dependa de Deus, que vai te socorrer e te proteger de todo o mal, e te dar vitória e colher você na hora certa, amém? Na hora certa. Você não pode morrer prematuramente. Então sirva Jesus de coração, que Ele vai colher você na hora exata. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Amém? Creio que Deus o abençoe.